No dia 4 de fevereiro de 1969, alguns brasileiros conseguiram a façanha de parar uma das guerras mais violentas da história da África. É sobre essa história que irei falar nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus. E esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Em 1960, a Nigéria conquistou a sua independência, mas os anos seguintes foram marcados por tensões econômicas, religiosas, étnicas e culturais entre vários povos que desestabilizaram o país. E isso acabou resultando em uma das guerras mais violentas do continente africano, a Guerra do Biafra. Um choque entre dois grupos étnicos da Nigéria, os Hausas e Ibos, foi o estopim da guerra civil na Nigéria. Os Ibos, que eram provenientes da província de Biafra, rica em petróleo, deram um golpe de Estado e tempos depois proclamaram a independência da República do Biafra. Era óbvio que o governo nigeriano não iria aceitar perder a região mais rica do país. Consequentemente, no dia 6 de julho de 1967, eclodiu a Guerra do Biafra, também conhecida como a Guerra Civil Nigeriana. Estima-se que os anos de conflitos ceifaram a vida de quase 2 milhões de nigerianos. Essa guerra mobilizou o mundo inteiro. Personalidades como John Lennon se manifestava pedindo paz, mas não adiantava. Líderes políticos e religiosos como o Papa Paulo VI pediam paz, pediam cessar-fogo, mas não adiantava. Até mesmo organizações internacionais como a ONU tentaram intervir pedindo para que a guerra parasse, mas sem sucesso. Na década de 60, os holofotes mundiais não estavam voltados para as estrelas de Hollywood e nem para os astros do rock. Nessa época, o mundo se encantava com um jogador brasileiro chamado Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. O avassalador time do Santos dos anos 60 conquistou todos os títulos possíveis e foi essencial para popularizar o que hoje é o esporte mais praticado do mundo, o futebol. Todos queriam ver o rei do futebol e seu mágico time jogando, e foi aí que o Santos de Pelé começou a viajar o mundo para se exibir, a fim de popularizar ainda mais o futebol brasileiro. O famoso Santos de Pelé viajou pelo mundo, encantando os olhos dos sortudos que tiveram a oportunidade de ver a olhos nus esse mágico time brasileiro. Em 1969, o time do Santos estava realizando uma grande turnê no continente africano que estava programado para se encerrar na antiga cidade de Lourenço Marques, em Moçambique. Naquela época, nos anos 60, os veículos de comunicação eram precários, tanto que apenas um jornalista brasileiro, Gilberto Castor Marques, do jornal A Tribuna, acompanhou a delegação do Santos rumo a essa excursão no continente africano. Inclusive, os veículos de comunicação eram tão precários, a informação demorava tanto para circular que os jogadores do Santos não faziam ideia do que realmente estava acontecendo na Nigéria. Só que o empresário responsável pela excursão do time brasileiro na África descolou do nada um amistoso na cidade de Benin. Sempre tem um empresário no meio das histórias do futebol. E esse amistoso não estava programado, esse amistoso simplesmente surgiu do nada. E sabe onde ficava a cidade de Benin? É isso mesmo, ficava na Nigéria e a poucos quilômetros da fronteira com a então proclamada República do Biafra. Esse amistoso surgiu a convite do governo nigeriano em um acordo com o empresário da excursão. Eu acho que todos ficaram felizes. O time do Santos iria disputar um amistoso em Benin contra a seleção local. Só que tinha um detalhe, o time do Santos até então não sabia que estava indo para uma zona de guerra civil. E não só uma guerra civil qualquer, uma das mais violentas da história da Nigéria e do continente africano. Abre aspas.
E o empresário responsável pelas nossas excursões falou: eles estão guerreando entre eles e é vocês que vão resolver esse problema, declarou o ex-jogador Edu, que na época era ponta esquerda do Santos. Abre aspas. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time iria parar uma guerra. A reação foi uma só. O quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tava tudo normal. Disse Lima, outro jogador santista. Agora para e pensa comigo. Se personalidades da época, astros, atores, cantores, bandas, líderes políticos e religiosos, organizações nacionais e internacionais se mobilizaram para tentar parar a guerra civil na Nigéria e não conseguiram, não seriam os brasileiros, um time de futebol brasileiro que iria conseguir esse feito? Errado. Nunca duvide dos brasileiros. No histórico dia 4 de fevereiro de 1969, o time do Santos compareceu ao amistoso no estádio Ugbi, na cidade de Benim, onde venceu o time local por 2-1 com gols do Toninho, Guerreiro e Edu. Por incrível que pareça, o governo nigeriano simplesmente decretou um cessar-fogo, parou a guerra, apenas para ver os brasileiros jogarem futebol. Ainda de acordo com o jornalista Gilberto Castor Marques, foi decretado um feriado local por causa do Santos. A guerra do Biafra foi muito terrível. Para o Santos se apresentar naquela partida, o tenente que mandava no país deu garantias de que o conflito seria suspenso, que não haveria troca de tiros. E foi o que aconteceu, diz o historiador do Santos, Guilherme Guarchi. Ou seja, os brasileiros, além de conseguir fazer uma guerra parar, eles ainda foram lá e venceram o time dos caras. Já dizia aquele bom e velho ditado: o brasileiro só não domina o mundo porque não quer. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!